O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, prestou depoimento como testemunha na CPMI do INSS. Essa comissão foi criada para apurar as fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas, feito por instituições autorizadas pelo próprio INSS a operar diretamente em folha de pagamento. Durante suas declarações, Carlos Lupe negou o envolvimento ou omissão em fraudes no INSS. Ele reforçou que o governo federal monitorava possíveis irregularidades desde o ano 2023, por meio da ouvidoria e da plataforma Meu INSS, mas disse que só teve noção da real dimensão do problema após o início da investigação da Polícia Federal. Segundo ele, o presidente Lula só tomou conhecimento das irregularidades no dia da operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Lupe também ressaltou que o INSS, como autarquia autônoma, era responsável pela execução e controle das ações normativas, cabendo ao Ministério da Previdência Social apenas a coordenação. O ex-ministro destacou ainda medidas adotadas durante sua gestão, como, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho com a DataPrev para reforçar a segurança do sistema, a implementação da biometria, a inclusão de ferramentas no aplicativo Meu INSS para que usuários bloqueassem descontos não reconhecidos. Por fim, Carlos Lupe declarou que o esquema criminoso se infiltrou de fora para dentro, com a conivência de alguns servidores, e disse esperar que os responsáveis sejam punidos. Mas durante a oitiva, alguns parlamentares esqueceram a função da CPMI e partiram para um embate desrespeitoso, sem ética e sem moral. A sessão foi marcada por cenas ridículas de tentativa de lacração para a internet, protagonizadas pela senadora Damares Alves, pelo deputado federal Van Hatten e também pelo senador Jorge Seife. Em certo momento, foi necessária a intervenção de parlamentares mais equilibrados. E aqui nesse vídeo, eu destaco a fala do deputado federal Mário Herling. Senhor ministro Carlos Lupe, é uma oportunidade estar aqui nesse momento para repetir muitas das coisas que venho falando há algum tempo em entrevistas aos jornais, às televisões, que o nosso objetivo aqui é descobrir o modus operandi, quando começou essa tecnologia, como está funcionando e como chegou nesse estágio. É muito fácil, eu quero aqui pedir ao ministro Carlos Lupe que mantenha a sua calma, porque tem sido perfeita as suas colocações, exatamente porque você está falando de alma pura. Aqui tem muitos deputados e senadores, e não vou citar nenhum deles para não dizer que eu dei direito a pedido de palavra, a contraditório, que vieram aqui para gravar aquele pequeno tempo para aparecer e postar na internet. Teve um que ficou satisfeitíssimo, sambou aqui na sala durante o intervalo que foi pedido por essa comissão para a conversa. Satisfeitíssimo. Vai para as redes sociais, vai fazer um sucesso danado. Mas não trouxe objetivamente nenhuma verdade. Trouxe aqui uma série de ilações, montou um roteiro próprio para fazer com que as verdades deles parecessem verdades absolutas. É muito nítido o que eles estão tentando fazer aqui. Eles estão tentando fazer aqui tapar o sol com a peneira. O que eles estão tentando fazer aqui é fingir que não aconteceu e pensar que nós não sabemos o que eles fizeram no verão passado. Ora, bolas, se isso não começou agora, quando é que começou? Será que só vale falar de equívocos de um período? Ou essa CPI tem o objetivo específico de apurar e resolver o problema da roubalheira que teve dentro do INSS? Será que nós viemos aqui para participar de um circo? Não, não viemos não, presidente.
Não viemos não, senhor relator. Nós viemos aqui para trabalhar. Trabalhar e mostrar à sociedade brasileira que nós não vamos passar por cima e nem vamos passar pano para qualquer pessoa que tenha cometido os seus deslizes. Mas também não vamos admitir que se faça com as pessoas o tratamento inadequado que está tentando se dar nessa segunda volta, depois do descanso das 19 horas, ao ministro Carlos Lupe. Sabe por quê? Porque ele mostrou para todos nós que ele sabia o que estava fazendo, defendeu-se adequadamente e mostrou para todo mundo que ele é competente e é honesto. O que acontece hoje é que amanhã começa um dia fatídico para esse segmento da política que está aqui hoje nesse aguerrimento todo. Exatamente porque a partir de amanhã começa uma definição de condenação ou não do presidente Bolsonaro. Que se, comparativamente, fôssemos fazer qualquer ilação com relação a ele e os ministros da época dele, ou os secretários de Previdência, que no caso aqui o nosso querido senador Rogério foi, se fôssemos fazer alguma ilação, estaríamos cometendo o mesmo erro que estão tentando cometer com o senhor hoje, ministro Lupe. Portanto, eu peço ao senhor que mantenha-se calmo, porque essa é a intenção deles, desvirtuar as informações. Você não é um computador que tenha que saber de todas as datas, todas as coisas ao tempo todo. E gostei muito da sua atitude em responder a um deputado, posteriormente às perguntas dele, porque ele estava sendo extremamente agressivo e direcionando um script que ele montou para sambar ao final e fazer seus likes. Isso ficou patente, ficou evidente, ficou claro. E nós não viemos aqui para bater palma para maluco dançar. Não viemos mesmo. Viemos aqui para trabalhar. Viemos aqui para mostrar que nós temos responsabilidade com o nosso país. Nós temos responsabilidade com as pessoas que foram roubadas. Nós temos responsabilidade com aqueles cidadãos que são funcionários públicos do INSS e que não cometeram nenhum deslize e que estão hoje sofrendo estigma provocado por alguns que fizeram esse desvio. Essa é a nossa responsabilidade, descobrir quem fez, descobrir como fez, descobrir quando foi, repor o recurso dos aposentados e, mais que isso, repor a dignidade do INSS, repor a confiança do povo brasileiro nas instituições, que não é comum hoje. Está se trabalhando exatamente nesse país, nesse momento, para se desfazer o respeito às instituições. Começou no 8 de janeiro. Ninguém quer falar disso. Foram lá quebrar os três poderes. Foram lá, quebraram. E agora falam que estão defendendo instituição, estão defendendo institucionalidade. Vão para uma manifestação, colocam a bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira dos Estados Unidos para os nossos patriotas. E são esses que vieram aqui, para pagar de santos e bons patriotas, de bons brasileiros, bons procuradores. Não são, não. E ficou muito evidente, ministro Lupe, que o senhor não discriminou ninguém. O senhor colocou pessoas no INSS, pessoas que lá estavam. O senhor colocou pessoas que, inclusive, participaram do governo anterior. Isso ficou muito claro, mas eles não querem isso. Eles não querem a verdade. Eles querem construir narrativas para fazer likes. Isso, não se preocupe. Isso não vai passar lá fora. Isso não vai passar num tribunal de justiça das pessoas que estão assistindo nesse momento, em alguns momentos, os excessos que aqui se comete. Presidente, eu estou muito satisfeito com a sua posição. E pode ter certeza absoluta que vou continuar aqui e com o mesmo compromisso que nós já fizemos. Nós estamos aqui para proteger quem quer que seja. Que se restar provado que qualquer pessoa tem envolvimento, nós vamos chamar essa pessoa e fazer com que essa pessoa se responsabilize. Mas é inimaginável que alguém queira que você tenha as datas todas de cabeça, que você tenha todos os dados de cabeça. Isso é uma malandragem da inquirição. É fazer a pessoa mentir ou omitir ou errar exatamente para caracterizar um erro. Isso é malandragem, isso é fuleiragem. Isso é gente fuleira que faz, porque se não tem argumento, não tem coisa séria para fazer, usa data, usa esquema de criar razões onde não há razões para se achar o chifre na cabeça do cavalo.
É isso, é desse jeito que funciona. E nós estamos aqui exatamente para dizer para o senhor continue na sua oitiva, faça o seu papel, mostre a todos e ao Brasil que você está muito bem posicionado e que você não deve nada a ninguém. Não deve por ação, não deve por omissão e não deve de maneira alguma. Essa é a minha crença 100% no seu trabalho. E isso eu quero dizer com toda a sinceridade e do fundo da alma. Aqui também tem muita gente que pensa assim, mesmo alguns até da oposição. Eles sabem. Tem uns mais, outros menos. Eles sabem. Eles sabem, por exemplo, que eu não posso acusar o senador Rogério Marinho, que está aqui. Sempre falarei, eu quero te relembrar disso, porque se você não for relembrado disso, você não vai ter como lembrar que um dia você pode estar sentado naquela cadeira e vai ter que responder a todos nós. Hoje, inclusive, já foi arguída a sua legitimidade aqui nesse colégio. Não foi por mim, mas foi arguída. Então, sendo assim, eu prefiro que o senhor tenha o seu tempo para refutar o que eu falei, mas tenha, com certeza, sabendo que, a partir de agora ou de hoje, todos terão que ter o mesmo tratamento aqui. Esse tratamento não pode ser diferenciado, presidente Viana, não pode ser diferenciado, porque é assim que é. Se é pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Nós vamos ter que ver o Zé Carlos de Oliveira com aquele périplo todo que ele fez durante o tempo que ele passou no Ministério. Nós vamos saber por que 3 bilhões, nós vamos ter que saber por que 3 bilhões de reais desviados durante o mandato do ex-presidente não está sendo considerado aqui. Nós vamos ter que saber por que o ex-presidente, ao tomar conhecimento, junto com o senador Exalci, em vez de tomar uma ação policial, fez uma medida provisória. Que o senador Exalci foi o relator, foi o presidente, e o relator era do PL. E disse aqui com todas as letras que eles não tinham maioria no plenário para mudar isso. É falso. Nós tínhamos 133 votos no plenário. Só nós tínhamos 133 votos no plenário, eles não tinham os votos no plenário. Então não fomos nós que mudamos, foram vocês que mudaram, foram vocês que tomaram a decisão de não fazer mais. E para terminar, encerrando, presidente, eu quero só lembrar para o senhor que também algumas crianças que estão sendo citadas como beneficiárias do empréstimo do BPC, isso é normal por uma razão. Não estou dizendo que eu concorde, mas é normal por uma razão. Ela a criança é a beneficiário. Você não pode botar no nome do tutor. Você tem que botar no nome da criança. Então isso não está nada errado. O que está errado é botar chifre na cabeça de cavalo. Obrigado, deputado. Por conclusão, é importante destacar que as apurações da CPMI continuam. E a sociedade pode acompanhar tudo em tempo real. No entanto, se depender de determinados deputados e determinados senadores, essa será apenas mais uma CPI que não vai dar em nada. Eu, sinceramente, espero que essas investigações continuem a avançar, que os verdadeiros culpados sejam identificados, condenados e cumpram pena em presídios de segurança máxima, e que a extrema-direita, depois, não venham pedir mais anistia.